Wanda Maximoff, ou conhecida popularmente como a Feiticeira Escarlate, sem dúvida, talvez seja uma das personagens mais poderosas do universo cinematográfico da Marvel. E hoje nós vamos comentar sobre os momentos mais marcantes da jornada dessa incrível personagem durante o MCU, logo depois da vinheta. Se você é novo no canal, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu espero que você se inscreva, curta, comente, dê sugestões, porque o seu feedback é muito importante, e deixe o like para o YouTube recomendar os nossos conteúdos para o maior número de pessoas possível e entender que nossos vídeos são relevantes e merecem ser divulgados. Então, conto com o apoio de vocês, com a inscrição, e também ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. A Feiticeira Escarlate, ou seja, a Wanda Maximoff, foi apresentada primeiramente na cena pós-crédito de Capitão América, o Soldado Invernal. E depois ela foi introduzida oficialmente como uma personagem principal do MCU em Vingadores Era de Ultron, junto com o seu irmão, Pietro Maximoff, né? Ou então Mercúrio. Mas esse não vingou, esse não veio aí e acabou sendo liquidado pelo Ultron ao final do segundo filme dos Vingadores. Aí ela começou sua carreira no MCU, tal qual nos quadrinhos, como uma espécie de vilã, buscando vingança porque ela acreditava que a morte de sua família era por causa das armas que o Stark criava, né? Que as indústrias Stark criavam. Só que isso vai ser mais explicado mais para frente. O Stark foi enganado, não sabia que provocou a morte, né, dos pais da Wanda, mas ela acaba se aliando à Hydra, e inicialmente pensa-se que a Wanda e o Pietro desenvolveram habilidades sobre-humanas. Aparentemente, eles foram citados como aprimorados. A Pietro com a super velocidade e a Wanda com capacidades telepáticas e telecinese. Mesmo ainda inexperiente no uso de seus poderes, a Wanda sozinha foi capaz de causar medo em toda a equipe dos Vingadores. Ela mexeu nas emoções dos Vingadores, causando seus piores pesadelos, né? Então ela conseguiu até mesmo descontrolar o Hulk e fez o Hulk destruir praticamente uma cidade inteira, forçando então o Tony a adotar aquela armadura, né, o Hulkbuster, né, para conter o Hulk. Mas ela se volta contra o Ultron quando percebe a real intenção dele, que era acabar com a vida humana, se junta aos Vingadores e a partir disso se torna um membro indispensável para a equipe e muito poderoso. Já em Capitão América, Guerra Civil, a Wanda, em uma das suas missões, ela acaba não conseguindo conter devidamente uma explosão, o que causa um acidente ferindo vários civis, e o que fazem acabar o registro, né, de super-humanos, de super-heróis. E a Wanda começa a ser vista como uma ameaça e fica trancafiada no QG dos Vingadores. E é então que ela tem seus maiores confrontos, incluindo com o próprio Visão, quando ela consegue controlar, por exemplo, a joia da mente, fazer a própria capacidade que o Visão tem de controlar sua densidade se voltar contra ele. Além de confrontar o próprio Homem de Ferro, a Viúva Negra, controlar, enfim, ela usa seus poderes já de uma maneira bem mais diversificada, podendo inclusive dar saltos, o que dá a impressão de que ela chegaria a voar, e de fato chegou, né? Ela chegou já nesse nível. Já em Vingadores Guerra Infinita, não podemos esquecer que a Wanda, ela terminou a Guerra Civil como uma foragida do time do Capitão América, mas em Guerra Infinita coube a ela proteger o Visão do Thanos. E detalhe, a Wanda antes disso conseguiu confrontar dois filhos do Thanos sem muita dificuldade. Ela conseguiu ainda, ajudou na batalha lá de Wakanda, né, destruindo praticamente vários membros do exército do Thanos, e também liquidou a próxima meia-noite usando a sua telecinese. Como também com uma mão foi capaz de atrasar o Thanos com as 5 joias do infinito, já que faltava apenas a do Visão para ele completar a manopla. Infelizmente, a Wanda foi uma das que foram vítimas do blip, né, do Thanos, do estalo do Thanos, e o Visão foi destruído pelo vilão quando teve a joia da mente arrancada de sua cabeça. Em Ultimato, a Wanda retorna do blip
E ela tá com sangue nos olhos. Literalmente, ela quer a cabeça do Thanos, que, embora não fosse o Thanos daquela linha temporal que desintegrou, né, metade da humanidade, mas mesmo assim a Wanda queria destruí-lo. E a Wanda foi a única heroína que o Thanos de fato teve medo. E ela estava com poderes tão avançados que, além de voar, ela foi capaz de quebrar a espada do Thanos, como também ela ia praticamente desmontar todo o Thanos usando os seus poderes. Foi a que chegou, junto com a Capitã Marvel, mais perto de destruir o Thanos, tanto que ele teve que apelar para o seu arsenal bélico, mesmo que isso custasse seu exército também, porque literalmente o dele estava na reta e a Feiticeira Escarlate não teve pena não, ela foi para acabar com ele mesmo. Das três, uma. Ou eu morri, ou eu fui presa, ou fui internada. E mesmo diante de tanta da perda que, né, que por causa dele ela teve que abrir mão do amor da vida dela, além de já ter perdido também o irmão pro Ultron, ela já vinha vindo com uma série de perdas, né, e não teve tempo para digerir esse luto. E tudo isso vai culminar em WandaVision, que é a sua série em que mostra o desenvolvimento real dos poderes da Wanda, né, de fato. O que são os poderes da Wanda? É nessa série que a gente descobre que a Wanda ela não é só uma aprimorada. Na verdade, ela é uma descendente de uma linhagem antiga de bruxas. Só que como ela conseguia lançar feitiços de probabilidade, ela conseguiu, por exemplo, evitar que a bomba que caiu na sua casa explodisse. Então, ela lançou inconscientemente esse feitiço e impediu que a bomba explodisse, a bomba das indústrias Stark, mas também, de alguma forma, isso interferiu na forma como ela e seu irmão foram os únicos a sobreviverem por conta da exposição da radiação da joia da mente. Só que isso explicaria por que ela sobreviveu. Quanto ao Mercúrio, isso nunca foi dito, pelo menos até então. A teoria mais provável é que, pelo fato dela estar mexendo com as probabilidades de forma inconsciente, fez com que ela também protegesse o irmão da radiação e desse poderes especiais para ele. Agora, descobrindo o que ela fez e quando a Wanda simplesmente lida com a perda e com os planos que ela estava fazendo com Visão, de levarem uma vida normal, e aí simplesmente os seus poderes vêm à tona. A Wanda cria uma realidade dentro da Terra, em uma cidade, ela escraviza várias pessoas, ela muda completamente, ela literalmente altera a realidade em uma forma de um domo, né, conhecido como Rex. E ali é revelado que ela é portadora da magia do caos, né, que é geração espontânea, podendo destruir ou criar qualquer coisa que ela tiver vontade. E é revelado então pela Agatha Harkness que ela é a Feiticeira Escarlate, ou seja, ela não pertence a nenhum clã ou nenhum coven, ela vive por conta própria e o destino dela é dominar o mundo ou destruí-lo. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Tem a batalha dela com a Agatha, né, que é bastante clássica, que aí sim vemos a Wanda se tornando a tão temida e poderosa Feiticeira Escarlate, deixando a Agatha, inclusive, aprisionada em um tipo de feitiço em Westview, e terminamos com a Wanda tendo que lidar com o luto, já que ela cria uma realidade paralela, inclusive os seus próprios filhos por meio da magia, já que Visão era um sintozoide, não poderia ter filhos orgânicos, né? Então, esse desejo vai te levar a loucura. Então, você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida! Só que ela acaba entendendo, entre aspas, que aquilo não era justo com as pessoas. Então ela abre mão mais uma vez, ela cria uma Visão por geração espontânea, de acordo com as memórias dela, cria os filhos também, de acordo com a magia dela, e ela acaba libertando, abrindo mão de tudo. É como se ela estivesse sacrificando a vida perfeita que ela criou, com base nas sitcoms que ela cresceu assistindo, e acaba deixando o Westview. Mas é claro que isso teria consequências. Mas ela deixa o Westview, mas portando o Darkhold, o livro dos condenados. É como se fosse um livro de magia das trevas, né? E a Wanda acaba dominando o conhecimento desse livro. Quando chegamos no Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, nós temos a Wanda já completamente corrompida pelo Darkhold. Como ela não teve a oportunidade, né, e aí como eu falo, né, não foi para terapia, de lidar com o seu luto, ela acha que ela poderia simplesmente atravessar a linha do multiverso e procurar uma realidade
alternativa perfeita que ela pudesse invadir e ter a vida que ela tanto queria. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Nesse caso, eram os filhos que ela estava atrás. Em uma realidade alternativa, o Billy e o irmão dele lá, que, né, que eu esqueci o nome, simplesmente o Sally, né, que puxou os dons do poder do tio, né, existiam de forma natural, e ela foi para essa realidade através de possessão onírica. É explicado que os sonhos que todo mundo tem, pelo menos no universo cinematográfico da Marvel, se tratam de vivências de suas contrapartes em realidades paralelas, e a Wanda utiliza da possessão onírica para invadir o corpo daquela Wanda daquele universo. E naquele universo, não foram os Vingadores que derrotaram os Thanos, e sim os Illuminatis, composto do Professor Xavier, o Raio Negro, o Senhor Fantástico, o próprio Doutor Estranho, Capitã Carter e a Capitã Marvel, só que dessa vez com a versão da Capitã Rambeau, no caso, né? A melhor amiga da Carol Danvers, daquela realidade. Só que antes dela partir para lá, a Wanda, ela basicamente destrói o Camartage, né? Que é o templo lá dos magos e do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho também precisa ir para o multiverso com a América Chaves para justamente se proteger da Wanda, só que não dá muito certo. A Wanda consegue chegar lá, ela derrota todos os Illuminati, de cada um de uma forma mais bizarra possível. Acho que a mais leve foi a Capitã Marvel de lá, que ela só fez, né, puxar uma estátua para cima, o resto todos tiveram fins bastante bizarros com os poderes da Feiticeira Escarlate, e ela estava em busca de absorver os poderes da América Chaves, que era justamente poder se teletransportar entre as realidades para poder ficar com seus filhos. Ela toma consciência de que essa não era a maneira mais adequada de se fazer, né, e até na felicidade dela, toma consciência de que tomou escolhas muito erradas, que o Darkhold precisava ser destruído, e ela então tem seu ato de sacrifício, libera a América Chaves, já que os filhos daquela realidade a enxergam como bruxa, como um ser do mal, e ela acaba caindo em si, porque não era essa a imagem, ela só queria ficar perto dos filhos, ela estava tão transtornada que acabou, né, assustando as crianças, então ela acaba se sacrificando. Oficialmente, no livro mais recente do MCU, é dito que a Feiticeira Escarlate de fato morreu quando desabou aquele templo do Darkhold, né? Que nada mais é do que um culto ao Kiton. Mas a gente sabe que vai ter aí, agora com a saga do multiverso, nada impede que uma variante dela apareça, ou quem sabe ela retorne mesmo no universo principal, agora com a série da Agatha chegando, né? Então, vamos aguardar. Mas, basicamente, essa foi a trajetória da Wanda no MCU. Uma trajetória que mostrou a evolução tanto de poder quanto de personagem dela. Menção honrosa que ela também acabou com uma das partes principais do Ultron, né? A parte principal, Visão, deu fim, mas ela estava disposta a se vingar do Ultron também. E entre outros feitos dela. Se você é fã da personagem e gostou desse vídeo, eu espero que você deixe seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante. Eu espero que você fique bem e até a próxima.